Bom dia a todos os irmãos. É um prazer muito grande estar aqui novamente, a gente se reencontrando nessa live. Pronto, agora vocês estão me vendo. Agora que eu também estou vendo alguns irmãos aqui, eu estou vendo o irmão Adilson, estou vendo a Leila, estou vendo o Regi, estou vendo a Laudéia, irmão João. A gente começa a ver os irmãos. Queridos, bom dia, bom dia. Parece que o Luiz falou o nome do Anderson também, ele parece que está conosco. Sim, está sim. Meus irmãos, vamos aproveitar o tempo. Por que nós nos reunimos nessa manhã? Não é? Porque nós somos corpo, nós somos igreja, e como corpo, como igreja, a gente não pode deixar de estar se encontrando. Não existe família que não se encontre, ainda que seja virtualmente, mas a gente precisa se ver, a gente precisa se falar, nutrir os nossos relacionamentos. Então, assim, é por isso que nós temos a live, para fazermos, ainda que virtualmente, fazermos esse encontro. Nós somos corpo de Cristo. Outra coisa é porque a oração individual precisamos orar como casal, como família, e precisamos orar como igreja. Então, precisamos estar juntos. Então, essa convocação, eu sei que está tirando todo mundo um pouco mais cedo da cama, o tempo está frio, mas a gente precisa estar juntos. E hoje é o Dia das Mães, e a gente gostaria de deixar uma palavra para as mães da nossa igreja. Mas antes dessa palavra, eu queria fazer uma oração com os irmãos, pedindo as bênçãos do nosso Deus, do nosso Pai, sobre as nossas vidas. Vamos fazer isso? Vamos orar? Então, feche seus olhos, curve sua cabeça diante do Senhor e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, nós oramos, nós dirigimos a nossa voz, mas não somente a nossa voz, nós dirigimos o nosso pensamento, nós dirigimos o nosso coração ao trono da graça, Senhor, onde Tu estás assentado, reinando sobre todas as coisas. Ó Deus, e dirigimos o nosso coração com uma voz que é a nossa oração, pedindo que o Senhor nos abençoe neste dia, que o Senhor receba as nossas vidas diante do Teu altar, que o Teu Espírito Santo nos anime, nos fortaleça, que Teu Espírito Santo esteja nutrindo a nossa fé e a nossa vida e a nossa comunhão uns com os outros e a nossa comunhão contigo. E a Tua palavra diz, garante, afirma, na primeira carta de João, que quando fazemos isso, o sangue de Jesus, seu Filho, vem sobre nós para realizar este pedido, Senhor, de sermos um, de sermos corpo. É o Teu sangue quem faz esta obra, que nos une à cruz do Teu Filho. Muito obrigado, que nesta manhã recebamos, desde esta oração, recebamos já a presença do Senhor, acendendo o nosso coração e nos fazendo gratos, e nos fazendo, Senhor, ver o que o Senhor quer e tem para cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, nós te louvamos e pedimos que o Senhor abençoe as mamães da nossa igreja nesta manhã. Oramos pelo ministério que cada uma delas recebeu do Senhor ao gerarem e ao trazerem ao mundo seus filhos. Ó Deus, que nesta manhã cada mãe seja tocada pelo Senhor, reanimada e receba do Senhor direção para a criação dos seus filhos, Pai. Estamos aqui diante do Senhor, rogando por elas e pedindo a Tua bênção. Assim oramos, que a Tua palavra fale ao nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Os irmãos percebem, eu gasto um tempo da minha palavra com oração, né? Eu fui um dia ouvir o fundador da igreja Deus é Amor, Davi Miranda, e eu falei assim, eu quero ouvir a palavra desse homem, porque muitas pessoas são curadas, porque a igreja dele
tem milhões de pessoas por todo o Brasil. E eu fui ouvir a pregação do Davi Miranda. Eu já contei isso aos irmãos. E quando eu cheguei lá, ele não prega, ele ora. Ele orou quase 2 horas na praça pública. Então, a oração ela é insubstituível nas nossas reuniões. Queridos, eu tenho uma palavra que está em Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Geralmente, quando nós falamos... Opa, os irmãos estão me ouvindo? Não, vai só compartilhar a tela. Ah, sim. Irmãos, geralmente nós falamos, quando nós vamos falar de Moisés, nós falamos apenas a partir do nascimento de Moisés, nós falamos do ato de fé da mãe de Moisés. Mas eu gostaria de enaltecer e evidenciar também nessa manhã 2 mulheres muito importantes e vão fazer parte desse seleto grupo aqui de mulheres homenageadas hoje de manhã e que serão modelos para nós e para nossas esposas, nossas mães. Êxodo 1, a partir do versículo 15. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Sifrá e a outra Puá. Dizendo a essas parteiras: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Ok? Eu vou ler aqui pelo que o Luiz está colocando na tela. E disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Versículo seguinte: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Seguinte: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? Versículo seguinte: e as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas. A minha versão diz: são vigorosas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Versículo seguinte: portanto, Deus fez bem às parteiras. Vejam bem, as parteiras deixavam todos os meninos vivos, porque temeram a Deus. Aí o texto diz: portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Versículo seguinte: e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Olha que interessante, irmãos. Como as parteiras obedeceu a Deus, voltando ao versículo. Versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu, nessa versão do Luiz, fala casas. Na minha versão fala, ele lhes constituiu família. Porquanto elas temeram a Deus, ele estabeleceu. Queridos, eu queria, antes de falar de Moisés, que eu quero chegar em Moisés, eu queria falar dessas 2 mulheres tão desconhecidas, que hoje eu gostaria que a gente lembrasse o nome dela no Dia das Mães. Sifrá e Puá. Ninguém tem nome na igreja com esse nome, não é? Sifrá e Puá. Foram 2 mulheres parteiras, elas tinham desenvolvido a habilidade do parto. O parto não é algo simples de se fazer, então elas estavam a serviço do povo e faziam, então, partos. O faraó chamou e disse: olha, quando nascer um filho,
homem dos hebreus, porque ele já tinha visto que os hebreus já eram mais numerosos do que os egípcios. E ele disse a frase, porque eles já são mais poderosos do que nós. E com astúcia ele disse, precisamos matar esse crescimento, obstacularizar esse crescimento. Precisamos matar os filhos homens. Só que ele pediu inicialmente às parteiras que matassem. Aqui, irmãos, interessante que como se luta no Brasil e no mundo para legalizar o aborto. Se luta para legalizar a matança indiscriminada de criança sob o argumento de que a mulher é dona do seu corpo. Ora, se esse argumento é válido, se a mulher é dona do seu corpo e cada um é dono do seu próprio corpo, isso deve valer também para a criança. A criança é dona do corpo dela. Ninguém pode dispor do corpo do outro. Então, esse texto aqui é de uma beleza muito grande. São duas parteiras que temem a Deus e são chamadas pelo rei, e esse rei lhes ordena que matem. Aqui, irmãos, existe uma coisa que a gente chama de desobediência civil. Eu estou vendo o irmão Adilson aqui, e toda vez que a gente vai para os temas do direito, os irmãos do direito vêm à minha memória. Estou vendo o irmão Adilson aqui. É uma desobediência civil. Porque o rei, aquele que detém o poder, que detém a autoridade, ele não pode usar da autoridade para fazer aquilo que é contrário a Deus. O rei chama as parteiras e diz, matem os meninos. Isso é contra a vontade de Deus matar. Por isso que nós evangélicos, nós cristãos, somos contra o aborto, irmãos. Há apenas duas possibilidades do aborto hoje no Brasil, não é? Quando há um estupro e quando a criança ela é acefálica, não é? Ela não tem o cérebro. Então, nesses dois casos é possível se buscar autorização para o aborto. Fora disso, aqui no Brasil ainda não se autoriza o aborto indiscriminadamente. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que lhes ordenara o rei. Por que temeram a Deus, irmãos? Porque Deus quer que os nossos filhos vivam. Porque Deus quer que os nossos filhos desenvolvam a vida que Ele tem ordenado para eles. Então, elas temeram a Deus, não ordenaram o que o rei fizera. Essa desobediência ao rei, ela deve acontecer, toda desobediência nossa como cristão deve ocorrer não somente ao rei. A desobediência cristã deve acontecer também com o chefe, que manda fazer coisa errada. Com toda a autoridade que manda fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Nós devemos temer a Deus. Agora, interessante que o texto mostra a recompensa, a consequência de temer a Deus. Diz aqui, as parteiras, porquanto elas temeram a Deus, Deus lhes deu casa, Deus lhes deu família. Olha que coisa interessante, irmãos. A bênção do temor a Deus concedeu família a essas duas mulheres que eu quero citar o nome, Sifrá e a outra se chamava Puá. Então, queridos, que os nossos lares vivam debaixo desse temor, dessa desobediência civil. Eu nunca imaginei que eu pregaria sobre desobediência civil. Mas que vivamos debaixo dessa desobediência. A tudo que não for vontade de Deus, eu irei desobedecer. A tudo que for contrário, toda lei que me manda desobedecer o meu Deus, eu entrarei em desobediência civil. E porquanto elas desobedeceram ao rei, Deus lhe deu família. Então, família, ela se alicerça no temor de Deus. E a maternidade se alicerça também no temor de Deus. Ser mãe é um ofício que se dá a partir do temor de Deus. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, não é isso que diz Provérbios 31? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mas por que a mulher que teme ao Senhor? Porque quem
teme ao Senhor, obedece ao Senhor. A Bíblia diz que o princípio do temor, da sabedoria, é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor nos leva a sermos sábios. E o que é sermos sábios? É obedecer a Deus. Então, a mulher que teme ao Senhor, de Provérbios 31, será louvada, porque ao temer ao Senhor, ela vai desobedecer o mal e obedecer ao bem. A base da maternidade é o temor do Senhor. E diz aqui, irmãos, que quando o rei, Faraó, ele viu que as duas mulheres, a Sifrá e a Puá, as parteiras, elas desobedeceram a eles, ele então fez uma outra ordem, um outro decreto, que agora todas as mulheres que fossem ter filhos matassem os seus filhos meninos. A ordem agora não era mais para as parteiras, a ordem era para todas as mulheres de Israel. Aí é que entra a história de Moisés. Foi-se então o homem, capítulo 2, versículo 1, da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. Então, olha que interessante, esse homem de Levi, casou com uma mulher da tribo de Levi. Interessante, irmãos, aqui nesse texto, eu não consigo ler um texto sem comentar, não é? Porque esse texto aqui pode passar tão desapercebido e a gente não notar que esse homem obedecia à lei do Senhor. Ele casava com a mulher da sua própria tribo, não é? A ordem do Senhor é que se case com mulheres da própria tribo. Então foi um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. O que isso quer dizer, irmãos? Obediência quer dizer o quê? Obediência quer dizer temor do Senhor. Quem teme a Deus, obedece a Deus. Não tem mais, não tem menos, irmãos. Quem não teme a Deus, também não lhe obedece. Então esse homem obedeceu a Deus e casou com uma mulher da sua própria tribo. Se ele é levita, ele podia ser sacerdote. Olha que coisa linda. Lembra os irmãos que os sacerdotes eram da tribo de Levi? Então, ele sendo da tribo de Levi, ele casa com uma mulher da tribo de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume, piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Nós estamos aqui no versículo agora 4. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Eu estou lendo esse texto para tirar algumas lições para todos nós. Da Sifrá e Puá, eu quero tirar a lição para as irmãs e as mães desta manhã do temor do Senhor. Na criação dos nossos filhos, na formação do nosso lar, deve estar o temor do Senhor. Já do nascimento de Moisés, eu já quero tirar uma lição aqui para vocês. Se a ordem era para que todas as mães matassem, e não mais só as parteiras, a mãe de Moisés, ela teria que matar o seu filho. Aí tem uma lição muito legal aqui para todos nós, irmãos. Que lição maravilhosa. Ela também desobedeceu a Faraó. Nova desobediência civil. Quantas mulheres desobedientes nessa Bíblia, queridos? Ai, meu Deus. O temor do Senhor levando à desobediência. Já ouviram alguma vez isso? Mas desobediência àquilo que não era vontade de Deus. Novamente, a ordem de matar. Só que essa mãe, ela não somente não mata, mas ela planeja que o seu filho viva. Irmãos, o temor do Senhor nos leva à sabedoria. Interessante que quando alguém pergunta assim, qual a receita para você ter criado um menino tão obediente? Qual a receita para seus filhos serem tão
tementes a Deus. Eu tenho ouvido de pais por essa minha vida, os pais respondem geralmente assim: não há receita. Você sabe por que não há receita? Porque cada filho tem um temperamento, cada filho tem um jeito, responde de uma forma. Então, a receita que deu para Chico não dá para Francisco. Então, não é receita, irmãos. Sabe qual é o segredo para criar nossos filhos na vontade de Deus? É aquilo que a Bíblia está dizendo: temer ao Senhor. Esse temor é o princípio da sabedoria. A partir do temor, Deus vai dando sabedoria para como agir com cada filho. Imagine que numa casa uma mãe tenha 8 filhos. Não há uma receita para tratar os 8 de uma mesma forma. Cada filho precisa e deve ser tratado de uma forma específica. Um é mais sensível, o outro não é. De onde vem tal sabedoria para tratar um filho de cada jeito? Qual manual que nos ensina isso? Não tem manual. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Na medida que tememos a Deus e queremos fazer a sua vontade, irmãos, o Espírito Santo, que produz esse temor em nós, vai nos guiando para agir de uma forma específica para cada filho. Com esse filho, não bata, não corrija, dê uma palavra. Chega um momento da vida que o Espírito Santo fala assim: agora você não pode agir mais dessa forma, haja assim. Às vezes, num dia que um filho precisa de uma palavra mais... A gente acha que precisa de uma palavra ou de um castigo. O Espírito Santo fala assim: presenteie. Então, cada pai, cada mãe, tema o Senhor e receba a partir desse temor do Senhor a sabedoria. Olha para esse texto, irmão, se não é exatamente isso que acontece. A mulher teme ao Senhor. E o que é que o Espírito Santo, então, por causa do temor do Senhor, concede a essa mulher? Sabedoria. E agora ela entende que ela precisava salvar o seu filho. E como ela salvaria se Faraó mandou matar? Olha, queridos, olha a sabedoria do Espírito. Ela espera o menino fazer 3 meses. Porque o projeto que Deus deu a essa mulher, ele deu projetos a outras mães, mas para essa mãe, ele disse que ela colocasse ele num cesto. Agora, ela temeu colocar ele no cesto antes dos 3 meses. Esperou os 3 meses. E, não podendo mais escondê-lo, além desse tempo, ela pega uma cesta de junco, protege a cesta e faz um trabalho de detetive. Ela vai observar o momento em que a filha de Faraó tomava o seu banho. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ela fez o dia da princesa, acompanhou o dia da princesa e ela viu o horário. Então ela fez a cesta de junco, protegeu para que a cesta não afundasse. Isso é sabedoria. Colocou a criança na cesta e levou a criança ao rio. Interessante que não é ela quem leva a criança ao rio. Quem leva a criança ao rio é a irmã da criança. Porque caso acontecesse algum imprevisto no projeto, a mãe não estaria presente para ter que matar a criança. Eram as mães que tinham que matar. Caso houvesse um imprevisto, a criança seria surpreendida na mão da irmã. Então, até nisso, o Espírito Santo deu sabedoria à mãe de Moisés. A irmã, que todos nós sabemos o nome, que é a Miriam, ela pega a criança e direciona a criança na direção da filha de Faraó. O texto diz assim: a irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Ela não somente foi orientada para jogar a criança. A mãe disse: quando você jogar a criança, fique aguardando se a criança vai cair na mão da filha de Faraó. Quanta sabedoria na orientação da mãe de Moisés. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio.
Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Queridos, aqui tem uma coisa muito importante. Todo o projeto dela não daria certo se não houvesse a bênção de Deus. Toda essa sabedoria de untar o cesto, de jogar o cesto, não teria, se não tivesse, teria sucesso, se não tivesse a bênção de Deus. Onde está, mais uma vez, a bênção de Deus? A bênção de Deus está aqui neste ponto, quando diz assim, a criança chorava e ela teve compaixão dele. Essa obra da compaixão é obra do Espírito. Teve compaixão dele. Eu acredito que ela orava e dizia, Senhor, abençoa esse cesto, que ele, ao cair na mão da filha de Faraó, ela tenha compaixão dele. E diz o texto, teve compaixão dele. Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Absurdo, irmãos, essa sabedoria. É maravilhosa. A irmã vai à princesa e diz, a senhora quer que, já que ela é uma criança hebreia, que eu arranje uma ama de leite para ela? Olha que coisa maravilhosa. Queres que eu vá chamar uma das hebreias? Respondeu-lhe a filha de Faraó. Vai. Saiu, pois, a moça e chamou quem, irmãos? A mãe do menino. Versículo 9, então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, cria, pagar-te-ei o teu salário. Olha, queridos, a mãe de Faraó recebeu um auxílio emergencial para criar o menino. Não sei se foi R$600 por mês, não, mas diz aqui, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Ou seja, ela não matou o menino ficou sob a tutela da filha de Faraó, e a filha de Faraó ainda pagou a mãe do menino para criar o menino. E o menino, a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, porque das águas foi tirado. Irmão, sabe o que eu quero deixar para as irmãs? Meu tempo aqui só falta 1 minuto. Eu quero deixar uma palavra, irmãos. A base da sabedoria é o temor do Senhor. Temer a Deus é querer fazer a vontade de Deus. E quando nós temos, a mulher tem, o homem tem, o pastor tem, o líder da casa tem, o temor do Senhor, o Espírito de Deus trará sabedoria ao nosso coração, para fazermos a vontade de Deus. Então, queridos, a mensagem que eu quero deixar aqui para as nossas mamães é que a base da maternidade é o temor do Senhor. Eu posso ouvir um amém, queridos? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns, mamãe. É o temor do Senhor. A base da maternidade é o temor do Senhor. Irmãos, com o temor do Senhor, nós venceremos. Essa é a minha palavra para as mamães nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe vocês todos aí. Abençoe todas as mães. Amém. Jesus abençoe. Jesus abençoe todas as mães com muita sabedoria. Parabéns, mamãe Sandro. Obrigada. Angelito. Ô, Mariluz, parabéns, Glaucia, parabéns, irmã. Os irmãos do grupo. Se não soubesse falar Parabéns para todas as mamães. Ô, Reginaldo, que é a Glaucia? É da saidinha que foi na mãe dela ali. Ah, fala que eu deixei um abraço para ela. Deixei um abraço para ela. Obrigado. O Luiz disse que ainda tem 10 minutos depois que vencesse. Aqui no Irmão, ela já deu 50 minutos. Por incrível que pareça, o Zoom não derrubou a sala ainda. Então vamos aproveitar que nós estamos no lucro.
Ô, Luiz, Oi. eu queria só arrematar aqui na minha palavra, poderia ser? Por enquanto, nós estamos no lucro. Já passou 1 minuto e meio e o Zoom ainda não derrubou a sala. Então, vai falando aí. Se cair de repente, a gente já sabe. Não, eu só queria dizer aos irmãos, que o temor do Senhor gera sabedoria, queridos. Aqui, ó. Mamães, o Certo. temor do Senhor gera sabedoria. E não há fórmula para criar os filhos. Nós precisamos de sabedoria. Cada filho é um filho. Então, a base da maternidade é o temor do Senhor. Então, o que eu desejo às irmãs, cresçam em temor a Deus, temam a Deus. Temer a Deus significa eu quero obedecer a Deus. É isso que é temer a Deus. E quando você diz eu quero obedecer, Deus vai dar sabedoria para você obedecer. É essa a minha mensagem hoje de manhã. Tá bom? Então, quando você deseja obedecer, Deus vai dar a esse... Como é que Deus vai responder esse desejo? Ele vai te dar sabedoria. Ok? Como deu às parteiras, Sifra e Puá, e deu à mãe de Moisés. Tá ok, irmão? Deus tem sabedoria às irmãs. Cada filho é um filho. Precisamos de sabedoria para tocar em cada um deles. Então, que Deus abençoe. Essa mensagem também serve para os papais aí. Cada filho é um filho especial e você deve tratar cada um de maneira especial, com muita sabedoria. E a base da sabedoria é querer obedecer a Deus. Deus abençoe. Abençoe todas as mamães. Pena que estamos longe, mas Deus abençoe. Amém. Valeu, pessoal. Boa noite. Se os irmãos quiserem, a gente pode ter uma live. Fala, irmão Atilson. E aí, já botou o telhado, irmão?